Pessoal, certo? Thiago aqui mais uma vez. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada em turnover. É um indicador de RH, muitas empresas adotam esse acompanhamento desse indicador aí nos seus painéis aí na parte de BI, né? E no exemplo de hoje que a gente vai desenvolver, foi até uma dúvida que apareceu no grupo de alunos, a gente vai desenvolver uma solução dessa do zero, tá? Basicamente a modelagem ali, com alguns desafios que eu vou trazer para vocês aqui. Como a ideia é que vocês também consigam replicar aí no ambiente de vocês, mesmo que para treinamento, vou disponibilizar aqui as fontes que eu estou usando, tá? Eu achei uma base de dados de funcionários, onde tem ali alguns dados fictícios de funcionários aqui no Kaggle. Então, se vocês quiserem aplicar a mesma coisa que eu vou aplicar no vídeo aqui, é só baixar esse dataset aqui, ó, employee01 sample dataset, desse usuário aqui. A gente vai aprender um pouquinho aqui alguns truques de modelagem para desenvolver isso aqui nesse tipo de base de dados que eu já vou mostrar para vocês. E antes da gente, eu já falei o que é o turnover, né? Vamos ver também como ele é calculado, basicamente, tá? Tem uma fórmula dele que é bem simples até. É necessário somar o número de admissões e o número de desligamentos, né? Então, admissão mais demissão. Depois dividir por 2 e dividir pelo número total de funcionários. Então, vamos deixar isso aqui aberto, que depois a gente já volta aqui para na hora que a gente for calcular de fato o turnover, que não vai ser agora, a gente vai fazer primeiro toda a modelagem do nosso painel. A gente já volta aqui para conferir o cálculo, só para relembrar e aplicar lá na prática, tá bom? Eu baixei esse dataset aqui do Employee 01, já deixei ele aberto na minha máquina. Ele é bem interessante, porque um ID de funcionário tem o nome, aí tem o cargo, o departamento, unidade de negócio que a pessoa está alocada, né? Geralmente centro de custo ou, sei lá, alguma diretoria superior ali. Gênero, etnia, idade, data de admissão. Isso aqui é bem importante para a gente calcular turnover, né? Aí tem a parte de salários, que para a gente não vai ser tão interessante. Bônus, país, pode ser um indicador aqui de. Pode ser uma perspectiva interessante para acompanhar esse indicador. Cidade também pode ser interessante. E exit date, que no nosso caso aqui vai ser como se fosse a demissão, né? Entendendo essa base, a gente tem tudo que a gente precisa, tem os admitidos, os demitidos, e quem não tem data de demissão automaticamente está ativo, né? Então, isso é bem interessante a gente observar aqui. Bom, não tem muito mais o que falar dessa base, ela é uma base plana, então ele tem uma foto do estado atual aqui, né? A gente tem todo o histórico dos funcionários aqui, desde a demissão até a saída dele, insetos que ainda estão ativos, tá? É uma base plana, não é uma base histórica que vem mês a mês aí sendo atualizada. Então, a gente já vai tratar desse desafio logo de cara no nosso projeto. Vamos voltar aqui para o nosso ClickSense. E qual é o desafio aqui? Eu vou carregar essa base primeiro para a gente analisar alguns aspectos dela, tá? Então, vou colocar aqui chamar uma sessão de carga. Eu não vou carregar todas as colunas, não. O nome pode ser. Pensando em LGPD, o nome também não seria interessante a gente carregar, mas como aqui é um exemplo isolado, eu vou carregar o nome, tá? Departamento vou deixar, unidade de negócio também, gênero, etnia, idade eu vou tirar, data de admissão eu vou deixar, salário eu vou tirar, bônus também, e cidade eu deixo, país também, e a data de demissão, né? Ok. Vamos começar aqui só renomear alguns campos. Então, eu vou chamar aqui esse primeiro de ID. Aqui eu vou colocar nome, departamento. Vou colocar aqui, ó, diretoria, né? Gênero, etnia. Vou colocar aqui admissão, país. Vou deixar sem acento mesmo, cidade e demissão. Vamos dar uma carga para a gente ver como isso se comporta já. Eu vou chamar de base. Já no modelo de dados, a gente dando um preview, a gente consegue ver que na admissão tá um pouco diferente isso aqui, né? Algumas datas, talvez pelo formato que a planilha veio, né? Veio como mês, dia e ano, né? Pelo fato de estar nesse formato de data um pouquinho diferente, vai ser necessário a gente já aplicar aqui uma interpretação de data para ajustar isso aqui, né? Tanto na admissão quanto na demissão. Como é uma base plana, que não é histórica, cada funcionário, em tese, deve existir aqui apenas uma vez. A gente vai identificar isso aqui na coluna de ID, onde tem duplicações. Então tem algumas duplicações aqui. Como tem duplicação, a gente vai tentar descobrir o que duplicação é essa, para saber se às vezes é o mesmo ID que de repente o funcionário foi promovido, né? Aí ele muda o cargo, né? Pode ser que seja isso. Mas via de regra a gente vai ajustar a admissão e a demissão e vai entender por que esse ID aqui possui duplicado. Agora vamos pegar os IDs e vamos dar um count nos IDs para a gente descobrir quem tem duplicatas aqui. Então aqui a gente já consegue ver que tem alguns, ó, tem três aqui. E que a gente vai perceber aqui, ó, esse ID aqui, ó que diferente, tá? Pode ser que seja da base, até a gente pega isso dando essas cargas e descobrindo. Tem IDs aqui que são de pessoas diferentes, né? Então, aparentemente, o ID, ele tá vinculado com o país, que é Estados Unidos. Então, se a gente pegar aqui, ó, esse ID aqui, tem duas pessoas nos Estados Unidos, né? No Brasil tem uma, mas nos Estados Unidos tem duas pessoas diferentes. E o que aconteceu aqui, ó, aparentemente então é a ID por
O ID ele é uma chave aqui que dá pra gente fazer, ó. Ele com o departamento, tá? Pode ser ele com o departamento. Vamos ver aqui, ó. Então é o ID com o departamento, é isso aí, ó. O ID pode até ser o mesmo, mas com o departamento ele já se torna distinto. Vamos voltar aqui para nossa carga de dados. Por que que eu tô ajustando isso, tá, pessoal? Tudo que a gente vai fazer daqui para frente vai depender desse ID. Então a gente precisa que o ID seja único de alguma maneira. Normalmente na nossa base do dia a dia na vida real, isso vai vir já discriminado de forma bem transparente. Aqui, como não era de forma transparente, a gente faz essa carga, analisa o dataset para saber como ele está se comportando e buscar ajustar e lapidar isso. Porque, estando essa base aqui toda correta, a gente vai conseguir aplicar nossas regras aqui de transformação para chegar no resultado que eu quero que a gente chegue no final aqui desse vídeo. Qual vai ser meu ID? Vai ser esse EID e vou colocar aqui o concatenar com o pai e vou concatenar com o departamento, né? Só fazendo isso, ele tem que ter uma chave única aí em tese. Se não tiver, a gente vai entender por que que ainda não está, né? Vou direto na pasta. Ó, ainda tem aqui, ó, alguns com dois. Aqui tem dois. Então por que que tem dois? Porque tem duas pessoas diferentes com o mesmo ID no mesmo departamento. Então, talvez seja o ID e o nome da pessoa, né? Seria mais interessante o ID com o nome da pessoa, né? Vamos fazer uma outra verificação também. Vamos verificar se tem pessoas com o mesmo nome e diferentes IDs. Para isso eu vou voltar o ID original. Deixa eu deixar o ID original. Vamos descobrir se tem pessoas. Aqui vai ser o campo agora de agrupamento. Campo nome, né? Cadê o nome? Ó, tem pessoas com o mesmo nome. E dois IDs diferentes aqui no caso, né? Só pra gente entender que não é a mesma pessoa, tem o mesmo nome, né? Mas aparentemente não é a mesma pessoa, não. São duas credenciais diferentes. Então, vamos fazer o ID mais um nome para ser a nossa chave única aqui, tá? Essa chave única é bem importante. Agora no modelo, eu vim direto no modelo, tá? Mas se a gente olhar na pasta, vou limpar os filtros, não tem mais ninguém com dois IDs iguais. Então a gente já formou um ID único aqui, que é o que a gente precisa, tá? Mas fiquem tranquilos, que normalmente na base do H de vocês aí, isso já vai vir correto. Então, clicando em cima da coluna, não tem mais duplicados, tá? Então esse vai ser o nosso ID. Agora, o que que a gente precisa observar nessa base? Eu já falei para vocês e vou repetir que essa base é uma base plana, ela representa a foto atual do sistema ali. Então isso não foi historizado ainda pra gente, de forma que a gente consiga se posicionar na linha de um tempo aqui do ano de 2018, por exemplo, para saber quantos funcionários eu tinha em 2018, né? Desses funcionários aí em 2018, no ano ou em algum mês específico, quantos foram admitidos e quantos foram demitidos. Porque o turnover ele vai atuar em cima dessas datas, né? Para saber quantas datas de admissão eu tenho, quantos IDs novos, né? Quantas demissões também. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu já tenho minha base tratada, a gente precisa agora ajustar aquelas duas datas, né? Então, vamos já ajustar essas datas também. Hire date, né? Data de demissão. Eu ainda vou fazer o date por fora para formatar a minha data. Mas por dentro da função date, eu vou usar aqui a função date sharp, passando o campo hire date com a máscara de ano, mês e dia. Não, desculpa. Mês, dia e ano, né? Então é mês, dia e ano. É assim que está lá. Então, como está dessa maneira, vai bagunçar um pouquinho. Porque o nosso main tem que estar no mês, dia e ano, mas lá tá mês, dia e ano, né? Tá correto. É isso mesmo? Vamos dar uma olhada aqui de novo. Que é mês, dia e ano, tá? Tá certo, pessoal. Correto. Vamos olhar aqui de novo no nosso modelo, só pra gente garantir que, não, que ele tá interpretando corretamente. Pegou, né? Pegou o date aqui, né? Timestamp date na admissão e na demissão já não pegou. Como não pegou, na demissão a gente precisa colocar o nosso timestamp date aqui. Aqui eu vou deixar esse hire date do jeito que estava aqui já. E aqui no exit date eu vou fazer essa identificação.
Quando eu fizer essa identificação aqui de interpretação de data, tudo que não for a data interpretada aqui, ele vai automaticamente reconhecer como um valor nulo. Se a gente olhar de novo no modelo, era para ser nulo aqui, onde era para ser nulo, aparentemente ficou um espaço em branco, né? Então aqui era para ser nulo, mas ficou um espaço em branco. Eu acho que isso veio do CSV, tá? Então, a gente tem aqui, ó, valores totais distintos 84. Então, depois da nossa interpretação, temos de ter também 84, para garantir que foi correta a transformação. Ó, já viram que já mudou, né? Então aqui a nossa coluna de demissão já mudou, já pegou as nossas tags, e onde era o valor em branco, já que eu quero interpretar como data, ele virou nulo. Então o branco era um valor distinto, então de 84 baixou para 83 valores distintos aqui na nossa tabela. Agora o que a gente precisa fazer, olhando mais para o turnover, que a gente precisa de uma base histórica, né? Se a nossa base precisa ser histórica, a gente precisa de uma foto dessa base por mês. Quando eu desenvolvi esse indicador pela primeira vez, quem me forneceu os dados, né, do sistema, eu tive acesso a essa base histórica. Então foi muito tranquilo para eu atuar em cima disso, porque eu já tinha um mês, ano de referência, e eu sabia naquele mês e ano tudo o que tinha acontecido. E não é o nosso caso aqui. Mas não é porque não é o nosso caso aqui que a gente não vai poder gerar essa informação, tá? A gente precisa de delimitadores para gerar um período de intervalo e historizar essa base de dados. E esse período de intervalo, que é o início e fim, justamente a gente tem agora nessa base aqui, que é a nossa admissão e nossa demissão. Ou seja, a vida do funcionário na nossa base de dados, ela vai existir, né? O funcionário ele vai existir durante esse período em que ele trabalhou na empresa. Aí você vai perguntar, mas e os que não têm data de demissão? Os que não têm data de demissão, a gente vai colocar uma data forçada como today, como a data de hoje, né? Afinal de contas, ele está ativo. Só que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar essa data de demissão aqui como se fosse uma data de delimitador nos funcionários ativos, mas não é porque ele tem a data de demissão para ser o delimitador que ele está demitido, tá? Então a gente vai colocar, mas a gente vai fazer uma flag também para saber se ele é demitido real ou não. Afinal de contas, o demitido real vale muito para o nosso turnover, né? Então vamos colocar aqui, ó. E se ele tiver essa data aqui, vou colocar 1, se não 0, yes, flag demitido. Esse if aqui, como não tem nenhuma comparação para saber se é data, se é alguma coisa, simplesmente é a mesma coisa que aconteceu no nosso na nossa coluna. Se ele for preenchido, ele vai retornar 1. Se ele for esse valor nulo aqui, ele vai retornar 0, tá? É um if um pouquinho diferente, mas não se assustem aí. Vou rodar pra gente entender como, para vocês entenderem como que funciona isso. Então voltando aqui, ó, tudo onde tem a data, né? Ele vai ficar número 1, ou seja, demitido de verdade. Esse cara já foi demitido. Onde está zero é porque ele não foi demitido, ou seja, é um funcionário ativo. Aí aqui no de baixo a gente vai fazer agora a função out, que é como se fosse coalícia, né? Então out, ele vai pegar o primeiro valor numérico válido. Então, se a data de demissão for válida, né, se existir, ele vai usar. E para quem é funcionário ativo, a gente vai usar o today, tá? Antes de eu rodar isso aqui, vou ajustar aqui no nosso main a nossa formatação de data, né? Fica meio estranho olhar daquele jeito, então vamos colocar aqui, ó, esse formato brasileiro para ficar mais agradável a nossa visualização. Então agora a gente tem aqui, ó, todo mundo que é funcionário ativo está com a data de hoje aqui, né? Embora esteja diferente da data do meu computador, eu estou usando o ClickSense Cloud, então ele está no TC0. Então lá na hora zero, o TC0, já é 1º de dezembro, tá? Perfeito. O que mais a gente precisa, então, para garantir que a nossa regra, que eu vou aplicar já já com vocês aqui, vai funcionar? A gente precisa de que não haja buracos nesses campos. Então, na data de demissão, eu sei que não tem valor sem estar preenchido, né? Porque a gente vai pegar a data de demissão, caso ela não exista, a gente substitui pelo today. E na data de admissão, eu preciso que também esteja 100% preenchido. Para eu saber disso, que na densidade tem que estar 100%, tá? Nas duas colunas a densidade precisa estar 100% para garantir que o meu início e fim vá funcionar de forma satisfatória. Como aqui a nossa formatação ainda não ficou legal, a da demissão ficou, né? Da demissão tá certinho, ó, 16 do 10. Mas aqui a nossa data de admissão ainda não tá tão legal. Tá vendo que o dia 1 tá 01? Não é dia 1, na verdade é 24 do 1, né? A gente precisa formatar essa data, tá? Ele é uma data ainda.
Ele só não pegou a formatação que a gente quer. Então vamos dar mais esse tratamento aqui com a função date por fora aqui, na data de demissão, só pra gente garantir, né? E na data de admissão, a gente usa a função date também. Eu não vou passar parâmetro de formatação, porque ele vai usar o padrão que eu usei na main, tá bom? Então, de pouco em pouco, a gente vai acertando o dataset, vai deixando do jeito que a gente quer para começar a mexer. Então, ó, olha aí. Eu usei a função date, ó, ele já não gostou. Teoricamente, que ele não gostou, não achou legal. Então, ele não ficou formatado do jeito que a gente queria. Então, como ele não ficou formatado do jeito que a gente queria, vamos usar essa mesma formatação aqui que a gente usou na data de demissão. Então, vou usar o date sharp. Vou passar como parâmetro essa formatação. E se a gente rodar agora, depois da data interpretada, eu acredito que ele vá ajustar aqui nossa coluna, tá? Então, feito, pessoal. Foi isso mesmo. Ó. Todas as datas agora foram ajustadas, tá? E vamos conferir de novo a densidade: 100% na admissão, 100% na demissão. Agora sim a gente vai começar a aplicar a nossa regra de negócio. O que que a gente vai fazer? A gente precisa gerar uma foto desses dados para todos os meses. Como a gente vai gerar uma foto desses dados para todos os meses, a gente vai usar um laço de repetição no próprio load. Eu já vou mostrar para vocês como isso funciona, mas antes de fazer isso, tenham a ciência de que a base vai crescer bastante. Se essa base aqui tem 1.000 linhas, né, tem 1.000 funcionários aqui, por exemplo, né? Só que tem datas muito antigas aqui, ó, por exemplo, ó, 1997. Pode ser que o dataset de vocês aí tenha um range de período muito menor, né? Ó, tem data de 95. Então pode ser que de vocês não seja tão grande assim, mas esse aqui é grande. Então eu vou gerar de 95 até 2024. Eu vou gerar isso só de 95 até 2024 já vai dar o quê? Quase 30 anos, né? 29 anos de dados. E 29 anos de dados, né? 29 vezes 12 ainda, né? Porque a gente está em dezembro agora, né? Aqui no nosso dataset, a gente chegou em dezembro. Então 29 vezes 12. Então, no mínimo, ó, 29 vezes 12, 348. Vezes 1.000, que é a quantidade de linhas, 348 mil linhas, tá? Isso porque eu estou olhando essa data de 95 aqui. Essa data aqui. Pode ser que tenha datas até mais antigas, tá? Eu não sei, eu não olhei esse dataset a fundo, mas ó, data de 96, enfim, 94, ó, tem até data mais antiga. Então tenho a ciência de que isso vai gerar, não vai gerar um cartesiano, tá, pessoal? Fique bem claro. Mas vai gerar um dataset enorme, só que esse dataset vai ser muito útil para o nosso cálculo. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Eu vou chamar isso aqui de tabela, vou colocar aqui, ó, histórico. Meu histórico vai ser tudo que eu tenho na tabela de cima, tá? Vai ser load asterisco. E no campo que eu vou criar agora, ele vai ser o meu campo de referência, o meu campo de mês de referência, mês e ano de referência. Esse vai ser o campo onde eu vou clicar depois no meu calendário, a gente vai criar um calendário também. Vai ser o campo onde eu vou clicar e vou me posicionar na linha do tempo para saber o que estava acontecendo nessa empresa naquele mês e ano. Month name, tá? Vai ser a função month name de mês e ano. Eu vou pegar aqui minha admissão. Antes de eu colocar a admissão, eu vou colocar aqui o meu mais, meu iternou. Esse iternou é o iterador do laço de repetição. Então vai ser admissão mais iternou menos um. Vai ser eu vou colocar aqui data referência, tá? Vai ser data ref. Minha tabela base. Já não posso esquecer aqui embaixo o drop table da minha tabela base, né? E esse residente, eu vou usar o comando while. Então eu vou colocar enquanto meu mês ano da admissão mais a iteração menos um for menor ou igual à minha demissão, tá? Então ele vai gerar para cada funcionário, para cada ID, tá? Lembra, fique bem claro, para cada ID, por isso que o ID é único, então ele vai pegar essa referência. Para cada ID, ele vai criar
uma interação que vai acrescentando dias na admissão até que ela chegue na demissão. Isso vai ser traduzido depois em linhas, tá? Por isso que vai ter bastante linhas na nossa tabela. Eu tô chutando aqui que mais de 350 mil linhas, tá? E lembrando, eu não fiz esse projeto ainda, eu tô fazendo com vocês aqui a primeira vez. Só que a gente não precisa disso dia a dia, que nem aqui se eu colocar month name, a data de admissão mais meu iter talvez não fique legal, porque ele vai gerar dia a dia. Então isso vai ficar maior ainda, o que é pior ainda pro meu aplicativo, visto que eu preciso dele por mês e não por dia. Então eu preciso fazer isso por mês. Então para eu fazer isso por mês eu preciso da função addMonths, tá? Então vai ser addMonths, minha data de admissão e o segundo parâmetro vai ser meu iternou-1. Isso aqui sim vai fazer ele gerar por mês. Então essa interação vai cair sempre aqui. Então eu vou fazer por mês e não por dia mais. Por que que -1? Porque a primeira iteração é 1. Eu coloco -1 para ele começar a primeira iteração no 0. Ou seja, ele começa de fato no mês e ano real que aquele funcionário foi admitido, tá? Eu não quero ter um offset aí de deslocamento da data de admissão. E aqui embaixo eu também mudo o meu while com a mesma função, tá bom? Vamos rodar para ver como que isso aqui se comporta, tá? De fato, vocês vão ver que vai aumentar muito o número de linhas. Até que nem tanto, 145 mil, tá? Então não foi tanto. Eu coloquei vezes 1000, mas é que nem todos os funcionários vão do começo da base até o final, né? Então faltou eu considerar isso. Funcionário que foi admitido em 95 e foi demitido em 2000, por exemplo. Então ele não vai estar até o final da base ativo. Então, nessa parte foi falha minha, tá? Por isso que não deu tudo isso de linhas. Mas mesmo assim, de 1000 foi para 145 mil. A mesma base que a gente já tinha, só que a gente tem um campo novo chamado DataRef, tá? Agora a gente vai olhar na tela como isso aqui fica. Vamos colocar já nessa tabela de cima nosso campo chamado DataRef. Ó, dimensão DataRef. Olha que interessante. Eu vou colocar como primeiro campo e vou colocar aqui a admissão como segundo e a demissão como terceiro. Vamos escolher uma credencial qualquer aqui. Pode ser. Vou escolher uma que tem poucos. Vou escolher essa aqui que tem 12 meses, ó. Vamos olhar primeiro aqui a admissão, ó. 29/1 de 2017. E a demissão foi dia 9/12 de 2017. Ou seja, foi um ano completo, né? 12 meses. Se a gente historizar esse funcionário aqui do jeito que eu estava contando para vocês agora há pouco, eu teria que ter 12 linhas. E de fato eu tenho aqui 12 vezes a recorrência do ID. E olha aqui a data ref agora, ó, janeiro, fevereiro, março, e isso vai até dezembro. Ou seja, eu tenho uma foto desse funcionário para cada mês em que ele existiu nessa empresa, tá? Então, ó, chegamos no resultado que a gente queria primeiro, tá? Só que, se a gente for olhar agora, a gente precisa identificar também o mês que ele foi admitido, porque ele existe 12 vezes, né? Então tem 12 vezes a mesma coisa dele aqui. Então a gente tem que olhar o mês que ele foi admitido, se é o mesmo mês da data de admissão, data ref com a admissão, então seria nessa primeira linha, e a demissão dele seria marcada na última linha aqui. Então nessas outras 10 linhas aqui do meio, ele ainda existiria, mas ele não vai servir como parâmetro nem para admissão nem para demissão. Ele vai servir de parâmetro para esse outro indicador aqui que é o total de funcionários, mas ele não vai servir de indicador de entrada nem de saída, tá bom? Só para vocês entenderem. Então vamos lá. Então eu tenho aqui o histórico que já foi gerado e com sucesso, né? Vamos gerar mais uma etapa, pode ser, não tem problema não, tá, pessoal? Final, pode ser final. 2 pontos. Eu vou carregar tudo da tabela histórico, né? Não posso esquecer meu drop table histórico. Então o que que eu vou fazer aqui para criar aquelas duas flags? Se a minha data de admissão, né, o mês da data de admissão for igual ao mês da data de referência, eu coloco flag admitido, senão eu coloco flag demitido. Eu posso fazer duas flags, né, dois campos diferentes. Posso fazer em uma flag só. Vamos fazer com dois aqui. Então eu vou colocar, ó, if, aí vou usar a função monthName, né, já que a data referência é o mês e ano. E o monthName nada mais é, tá, pessoal, que o primeiro dia do mês. Então, como teve funcionário que foi admitido, como no caso aqui, ó, dia 9, se eu fizer só a data com a data de referência, não vai dar certo, porque a data ref, deixa eu até desmistificar para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, date data ref, vai ser o primeiro dia do mês. Vai ser o primeiro dia do mês, tá? Então sempre como dia 1. Então se eu comparar isso aqui com isso aqui direto, não vai dar certo, tá? Então eu vou colocar monthName com monthName
para a gente ter o resultado correto, beleza? Month name, se o month name da admissão for igual à minha dataref, vai ser 1, se não 0, ser contador de admissão, vai ficar bom. Então, como é um contador, eu não vou deixar o 0, vou deixar só o verdadeiro, a gente vai contar só quando ele for 1. Vou repetir aqui o mesmo para minha demissão e vou chamar de contador de emissão, beleza? O que eu faço com isso, tá? Como eu tenho o número 1 aqui e o número 1 de baixo, eu faço só a soma do contador de admissão mais a soma do contador de emissão para que eu tenha esse entrada mais saída aqui. Eu acredito que meu cálculo vai ficar muito mais simples, tá, pessoal? Então, tudo que eu puder fazer para ajudar no meu cálculo na tela, eu vou fazer aqui no script. Vamos rodar e vamos inserir também esses dois campos aqui na nossa tabela, para a gente saber se funcionou de fato, né? Cadê? Dimensão, contador de emissão, já deixo aqui já contador de emissão. Então, ó, contador de emissão ficou na última linha, que é o que foi o mesmo mês que ele foi demitido, tá certo? O contador de admissão ficou aqui na primeira linha, tá? Então a gente já está, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui o raciocínio, a gente está construindo todo um cenário onde a gente vai conseguir calcular o nosso indicador que nem chegou a parte do cálculo dele ainda, a gente só está ajustando nossa base de dados usando o script, que é para isso que serve o script do ClickSense, a gente tem que fazer ele trabalhar a nosso favor, tá? Bom, o que mais a gente precisa aqui? A gente tem os admitidos, né, os demitidos. Se a gente fizer count do nosso ID, a gente vai também ter a quantidade de funcionários que a gente tem naquele mês. A gente já tem o nosso mês de referência, aqui nossa data de referência é estabelecida, né? Então eu acho que a gente já tem tudo. Por último, a gente vai criar agora o nosso calendário. E eu acho que acabou nossa parte de script, né? Vou chamar aqui dataref. Esse dataref aqui, vou mudar o nome dele, né? Deixa eu colocar o nome dele de chave calendário. Chave calendário vai ficar melhor. Só que como eu mudei aqui na histórico, na final eu também tenho que mudar aqui nesses dois ifs de comparação. Senão vai dar erro na hora de rodar. Então, nossa chave calendário. Aqui eu vou colocar nossa chave calendário que já é referência também como ano mês e nosso ano. Chave calendário como ano. Função month para pegar o mês separado, será que vale a pena? Talvez sim, né? E o mês. Nosso calendário bem simples aqui, só o que a gente precisa. Residente final, tá? Coloquei com L minúsculo. Final. Dando uma última conferida no modelo, a gente tem agora ele praticamente finalizado, uma tabela que virou agora uma tabela fato, né? Que tem um histórico por mês, então, como se as admissões e demissões ocorressem como se fossem fatos aqui nessa tabela agora. A gente não tem só uma base plana, né? Como que a gente vai calcular agora o nosso turnover? Vamos já partir para a montagem da nossa tela, painel de filtro aqui, colocar os nossos campos aqui, ano, mês e ano mês. O que a gente pode fazer por enquanto é colocar aqui um objeto KPI e gráficos KPI e começar a calcular por ele, né? Nesse KPI que vai ser o nosso turnover de fato, mas eu também acho prudente a gente colocar uma tabela para criar várias medidas de contagem, né? Afinal de contas, o cálculo ele é composto de várias etapas. Soma de entradas mais somas de saída, dividido por 2, né? Admitidos mais demitidos dividido por 2. Tudo isso dividido pelo total de funcionários. Então a gente tem que observar e respeitar essas precedências aqui da conta, né? Vezes 100. Tá. Vamos lá, deixa aqui aberto, vamos voltar aqui vamos incluir medida. A nossa primeira medida aqui, ó, vai ser a nossa soma de admitidos, né? Então eu vou fazer soma do nosso contador admissão. Vou chamar de admi
admitidos. Posso colocar aqui o número inteiro, né? Uma contagem. Já adiciono como item mestre, vamos reaproveitar ele no futuro ali. Vamos duplicar agora e fazer pros demitidos. Soma do contador da demissão. Adiciono também. Tá dando como 1 porque eu filtrei aqui em cima, né? Aquela matrícula de funcionário. Então tem admitidos. Os admitidos deu 1.000, eu tinha mil funcionários e deu 1.000 demitidos também. Só que lembra que eu não tenho 1.000 demitidos, né? Os meus demitidos de verdade, eles têm uma flag demitido igual a 1. Então aqui eu preciso desconsiderar os que estão ativos ainda. Então deixa eu editar esse item mestre, porque eu não tenho 1.000 admitidos e 1.000 demitidos não. Olha como o script ajuda bastante a gente nessa hora. Meu set análises vai ficar super simples aqui. Eu não preciso fazer contas extravagantes aqui. Então, flag demitido igual a 1 já vai cair aquela contagem. Então, eu tenho 85 demissões. Vamos criar também quantidade de funcionários, né? Total. Então, a minha quantidade de funcionários vai ser meu count, né? Distinct de ID. Essa aqui é a quantidade de funcionários que eu tenho. Eu tenho 1.000 também ali, já deu a conta, né? Quantidade de funcionários. Vou colocar aqui também como número inteiro. Admitidos, demitidos, quantidade de funcionários. Então, acho que tá certo. A gente não precisa de mais nada aqui, é só partir para cálculo mesmo. Então, respeitando as precedências, vou colocar aqui, ó, admitidos, o item mestre, né? Ou eu posso fazer a soma do diretamente aqui, admitidos mais demitidos, dividido por 2, né? Dividido por 2. Tudo isso vai ser dividido por 2. Então, vamos colocar aqui, ó, dividido por 2. E tudo isso tem uma precedência já de cálculo, né? Então, isso aqui tem que ser resolvido de forma separada. Isso vai ser dividido depois pelo total de funcionários. Então, tudo isso vai ser dividido pela quantidade de funcionários. Então, tudo isso vai ser vezes 100. Provavelmente ele está dando isso em percentual, né? Ou não, não é em percentual. Na verdade, ele faz vezes 100 porque era um percentual e ele já transformou aqui em um número pra gente, né? Então, se a gente quisesse que ele fosse um percentual, a gente poderia tirar esse vezes 100 aqui e formatar ele como percentual aqui, né? Em número percentual. Vou colocar uma casa decimal. Então, 54,3. Esse é o turnover dessa empresa. Simples, pessoal. Viu como construindo ele passo a passo fica simples no final? E de fato, não só o cálculo final ficou simples, mas o cálculo de todas as medidas aqui ficaram simples. Porque antes de tudo, da gente pensar em fazer o cálculo, a gente pensou em fazer uma modelagem que fosse atender o nosso escopo. Porque o script bem feito ele vai fazer com que a gente não se preocupe em fazer contas mirabolantes aqui na parte de tela. Mesmo quem tem grau de senioridade alto na ferramenta não gosta de testando toda hora um cálculo difícil aqui. A gente quer um trabalho mais simples, né? Um trabalho mais objetivo aqui, digitando pouco código na tela. Vou adicionar como item mestre. Agora aqui, o que a gente pode fazer aqui em cima é adicionar nosso turnover. Acho que tá bom, né, pessoal? Chega de gráfico aqui, a gente já explorou bastante coisa. Mas basicamente aqui, claro que cada dashboard vai ter uma demanda diferente, mas a gente conseguiu construir o turnover, que era o objetivo do vídeo. A gente chegou até a fazer um dashboard aqui, saindo um pouco aí da proposta. Mas acho que a gente abrangeu bastante conceito aqui, bastante conceito e prática de modelagem, para a gente chegar no objetivo de base de dados que a gente precisa para desenvolver o que a gente quer. Quando a gente chega nesse objetivo, desenvolver qualquer tipo de dashboard fica muito simples, tá? Tem um módulo especificamente de trata desse assunto de modelagem no curso do Yoshida Clip, então eu convido a todos para assistir esse módulo, eu acho que vale muito a pena. E chegamos aí ao fim de mais um vídeo. Desejo muito sucesso a todos. Grande abraço a todos.